Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, não sei se vocês já escutaram, ouviram essa notícia. A situação é muito grave, ainda mais quando um órgão estatal está à frente disso. É o seguinte, eu acho que todo mundo já fez ou faz compra no cartão de crédito e compra no cartão de crédito parcelado e sem juros. Ontem mesmo eu estive numa loja comprando um paletó. E aí esse paletó estava um preço, né, de 399 ali à vista. E parcelado, sem juros, ficava em torno de R$ 490. Veja, parcelado sem juro. Que é quando a loja diz assim, você quer parcelar? Olha, a gente parcela até 3 vezes sem juros. Quer dizer que vai ser o preço normal. Ali vai ser os 390, os 400, seja lá o que você comprou, divididos em 3 vezes. Então você vai pagar R$ 400 em 3 vezes. Agora, quando é o parcelamento com juros, entra aí os juros embutidos dos bancos. Para vocês terem uma ideia, essa situação dos bancos, é ela que está fazendo pressão, os bancos estão fazendo pressão para o fim do parcelamento sem juros. Vou repetir. O fim do parcelamento sem juros está no radar, inclusive, do Banco Central Brasileiro. O Campos Neto deu já um anúncio, uma entrevista, que é a favor do fim do parcelamento sem juros no cartão de crédito. E aí, para que você quer cartão de crédito se não tem o parcelamento sem juros? Ou seja, só vai ter embutido aqueles juros que são altíssimos. Olha isso. 437% de juros ao ano é o que causa aqui esses juros no Brasil todo, fica em 437% ao ano. Sabe quanto é que está em jogo dessa briga entre os bancos e as lojas, os varejistas? É em torno de R$ 1 trilhão, né? Tem a ver com balanço ali, quase 10% do PIB total do que a gente tem por ano. Agora veja, eu estou aqui falando de bancos que são a favor e de lojas, lojistas, empresários do ramo da construção, do varejo, do magazine, que são contra. Por quê? Após a fala de Campos Neto, veio aí a Febraban, que é a Federação dos Bancos, dizendo o seguinte, não, nós não estamos fazendo pressão nenhuma para isso, a gente não está interessado no fim do parcelamento sem juros. Só que por trás, o que tudo indica é que os donos de banco estão junto com Campos Neto. Campos Neto hoje representa o câncer na economia brasileira. Não adianta você colocar o Haddad, a Madre Teresa de Calcutá, para ser ministro da Economia, enquanto Campos Neto sabota de dentro para fora todos os planos econômicos do governo Lula. Agora veja, querendo contra a própria população, contra os próprios trabalhadores, está ali ele acampando esse interesse privado contra o bem público. Porque qual é o interesse da população de pagar com juros, de não parcelar? Porque se eu tenho um cartão de crédito, né? Aí você tem um cartão de créditozinho, você chega lá, você tá louco para parcelar. Às vezes você não tem dinheiro para comprar na hora, R$ 500 uma compra. O que você faz? Você parcela aquele valor 500, valor cheio, mas dividido em 10 vezes. Aí fica mais fácil para você. O crédito ele veio para facilitar a tua compra, a compra para os que não têm grana. Porque aquele que tem grana, e veja, e os que têm grana também parcelam, porque sabem das vantagens que tem. Agora, se acabar o fim do parcelamento sem juros, vai ser um golpe na economia e também um golpe para o trabalhador. Porque veja, 75% são de parcelamento sem juros. 75%. Então todo mundo que quer comprar, ele vai logo na vantagem. Quantas vezes sem juros? Olha, a gente parcela até 6 vezes sem juros. Ótimo. Aí, mas se não tiver o parcelamento sem juros, nem a loja pode dar, e mesmo que a loja dê, o cartão de crédito vai cobrar isso aí. Ainda diz que 60% desse montante
60% dessas compras são feitas por pessoas de baixa renda. 60%, então você tem uma grande gama da população mais necessitada, que tem menos dinheiro, fazendo compras no parcelamento. Outra, olha, a questão de viagens, de passagens, de varejo, não é? E a construção. Desculpa, gente, que eu tô aqui no ar-condicionado ligado, que tá quente pra caramba aqui, tá difícil. Aí é o seguinte, então essa dívida toda que os bancos, esses juros todos que os bancos dizem ter, é por conta da inadimplência. Eles falam, não, esses juros são altos porque as pessoas não pagam em dia, então por isso que os juros é muito alto. Na verdade, os juros do Brasil são únicos, abusivos. Além de ter o juro central da taxa Selic, que engloba todas as transações, ainda tem os juros do cartão. Então você já tem um juro normal dado por todos os bancos, acampado pelo Banco Central, ainda tem os juros do cartão, que são muitos. Agora imagine você não tendo a possibilidade de comprar, parcelar sem juros, será o fim. É por isso que os donos de loja estão pressionando e dizendo o seguinte, isso vai afetar muito as nossas vendas, porque a 60% das vendas vem do cartão de crédito. 60% das vendas hoje vem do cartão de crédito. Os outros é dinheiro vivo, é Pix, é débito, mas 60% de toda a comercialização vem através do cartão de crédito. Gente, e o presidente Lula, a Simone Tebet e o Haddad precisam conversar muito sério da permanência deste homem, desse ditador, desse terrorista econômico que é o Campos Neto, que é o representante de Bolsonaro dentro da economia brasileira. Bolsonaro deixou ali uma espécie de capetinha, um capeta que ficou para atazanar e para impedir o sucesso maior ainda do governo Lula, da economia. Sem o Campos Neto, a coisa ia fluir. Mas com esse homem, veja, ele está dentro do Banco Central, querendo o fim do parcelamento sem juros. E o que isso favorece a você e a mim? Em nada. Aliás, nos desfavorece muito. Parcelamento sem juros é um golpe contra o trabalhador brasileiro. Gente, falando outra notícia, a Polícia Federal divulgou uma nota em que afirma que tem indícios fortíssimos, não só indícios ali, elementos fortíssimos que indicam toda a ligação do Frederico Wassef, não é, advogado do Bolsonaro, com a obstrução de justiça. Ele se ofereceu para recuperar as joias, o Rolex, ele se ofereceu para recuperar as joias nos Estados Unidos. A Polícia Federal verificou que ele viajou para os Estados Unidos dia 11 de março de 2022 e retornou no dia 29. Depois, alguns dias depois, ele se reuniu no dia 2 de abril com o coronel Cid, que viajou para o encontro com ele. Desse dia em diante, depois de alguns dias, 3 dias depois, o Cid prestou depoimento à Polícia Federal. Veja, eles fizeram de tudo para recuperar as joias, para devolver as joias para o TCU, porque essa joia já tinha sido vendida para uma loja chamada Precision Watches, nos Estados Unidos. E a Polícia Federal diz que essas vendas das joias eram para enriquecimento ilícito de Bolsonaro. Ele fazia questão de receber as joias, ora, talvez, ele ia em países que se dão joias de presente, porque não é natural nenhum presidente que receber coisas que não tem nada a ver com o símbolo. Você pode receber, mesmo que seja de ouro, de prata, de diamante, seja lá do que for, mas algo tem que retratar o local. Ora, tipo, olha, eu vou dar uma placa de ouro aí para o presidente Bolsonaro, a placa de ouro representa o símbolo da Arábia Saudita. Ou então estou dando um pavão, representa aqui a Espanha, né, esse pavão de diamantes e tal. Coisas assim. Claro, eu estou dizendo que se fossem joias, cravejadas de diamantes e tal, ainda assim deveriam ter uma representatividade. Agora, na questão de Bolsonaro,
você vê, por exemplo, o relógio Rolex vindo lá do Bahrein. O que o relógio Rolex representa para o Bahrein? Aí o Bolsonaro recebeu um colar de diamantes. Colar de diamantes? Mas o que o colar de diamantes tem a ver com a Arábia Saudita, por exemplo? Comprados lá na Inglaterra, comprados nos Estados Unidos, não tem nada a ver. Isso são presentes, parece que pessoais. Presentes assim que foram colocados exatamente para te vender. Porque não tem um valor cultural. Tanto os que tinham valor cultural, o Bolsonaro queria vender do mesmo jeito. Tanto é que ele desprezou aquela barquinha e uma palmeira, dizendo, só são banhados a ouro, não são de ouro, então não interessa essa porra. Tipo assim. Ou seja, o camarada não tem qualquer conhecimento sobre cultura e também interesse em receber presentes que representem qualquer símbolo. Não, o negócio dele é grana. Então, já conhecendo, eu creio que esses aonde ele viajava, que tinham acordo, que depois vendeu uma refinaria da Petrobras, depois vendeu não sei o que, depois mandou exportação. Então todas essas coisas envolvem grana, economia. Eu creio que é por aí que a Polícia Federal está investigando essa situação, que pode ter sido propina. Do tipo, olha, eu te dou tanto, te agrado, e você me dá em troca, abre aí. É aquele chamado toma lá da cá, mas com joias, com dinheiro. Então é muita grana. E o Frederico Wassef pode até ser preso por essa questão, não por ser advogado, mas por estar obstruindo a justiça e estar no meio disso tudo. O advogado não precisa praticar os crimes que o cliente está praticando, ele precisa defender o cliente dos crimes supostamente praticados. Agora, ele mesmo se envolver, aí é um problema dele. Já se envolveu naquela vez, escondendo o Fabrício Queiroz. A gente vê que o Wassef não é uma camarada que tem ética ou pudor, né? Olha, ontem, esse final de semana, aliás, eles estiveram reunidos, Bolsonaro e seus aliados, e junto com parlamentares do PL, os seus aliados fortes, para decidir o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Havia uma manifestação dos parlamentares de convocar uma passeata, sabe, aquele negócio que o Bolsonaro sempre faz, bolsominhada na rua. 7 de setembro, bolsonaristas na rua, com bandeira do Brasil, falando sobre Bolsonaro, falando contra o comunismo, aquela maluquice que eles sempre fazem, né? Aliás, sempre faziam. Aí, prós e contras. Uns disseram não é bacana, outros disseram não é legal, porque o Bolsonaro vê que as investigações contra ele vão avançando e ele, com isso, os aliados, alguns que defendiam essa convocação de atos nas ruas, né, da movimentação dos bolsonaristas no dia 7 de setembro, dizia, isso aí pode intimidar, pode parar as investigações, fazer com que eles sintam que você tem popularidade e tal, pode dar uma proteção. Outros disseram, isso pode soar até como sabe, um ultraje, tipo uma provocação contra a justiça. E pode ocasionar o que os malucos, eles dizem, né, os malucos, quebrem coisas e fica a coisa pior. E já tem aí uma investigação, inclusive no parlamento, sobre os atos do dia 8 de janeiro. Né? Então, no final das contas, uns falando, vamos chamar para a rua no dia 7 de setembro, é o mito, aquela coisa toda, outros disseram não, acho melhor ficar quieto. A palavra final quem deu foi o próprio Bolsonaro, que disse que estava baqueado, né, por causa que está baqueado, não quer saber de manifestação, porque a coisa pode, o feitiço virar contra o feiticeiro e a coisa não ser legal. Ele acha que manifestações nesse momento não vão impedir os avanços das investigações contra ele. A coisa está séria, está perigando para o lado da família. A Michele Bolsonaro vai depor a Polícia Federal, nós estamos aguardando movimentações, enfim, essa situação. Eu não falei hoje sobre a questão do apagão que se deu em alguns estados brasileiros, porque também ia ficar muito extenso e eu também tenho que me inteirar mais sobre essa notícia. Beijos, fiquem com Deus. Critica Brasil, falando a verdade, doer quem doer. Gente, coopere com a gente aqui pelo Pix 61 98304 6113. Grande abraço para todos, fiquem com Deus, a gente volta à noite. Tchau.